ultimamente eu tenho visto você muito requisitada para participar de lives e discussões virtuais, né? Vai ter um agora, a semana que vem, eu acho que em Araquari, né? Sim, dia E 29. Uhum. eu vi que você é uma das convidadas do grupo, né? E eu acho que você é a pessoa ideal para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental. Eu sei que setembro está acabando, né? Que seria setembro amarelo, mas eu acho muito pouco setembro, somente setembro, para a gente discutir saúde mental, né? Tudo bem que é mais uma questão de marketing do que de necessidade, porque assim como o Outubro É, Rosa, que é só uma coisa pontual, mas a gente convive com câncer de colo de útero e de mama o ano inteiro, então é só mesmo para dar um up na discussão. Então vamos exato. aproveitar o Setembro Amarelo e eu queria, até porque, Denise, eu voltei para a atenção básica depois de 20 anos na gestão, né? O Aí bom filho a casa torna, então. eu tô agora na unidade básica de saúde, reaprendendo e vivendo novamente uma realidade que fazia tempo que eu não estava me aproximando dela, né? E Sim. eu tenho visto diariamente, isso é diariamente, Denise, olha, eu sempre digo, né, quando a gente lê e ouve na imprensa é uma coisa, mas quando você convive e você encontra aquele paciente na tua frente sofrendo por alguma questão relacionada à saúde mental, olha que eu fico sem chão, a gente fica com uma sensação de impotência, sabe? E isso tem me trazido muito desconforto, assim, profissionalmente, porque eu, assim, voltando para essa realidade da atenção básica, e é lá que é a porta de entrada de, Tudo. de tudo, né? Desse problema principalmente. Então eu queria conversar um pouquinho contigo, é coisa de 30 minutos no máximo, a gente encerra. Mas primeiro agradecer a tua disponibilidade, fico muito grato por isso, até porque a Denise é uma enfermeira formada lá em 1992, bem mais nova do que eu, né? Que eu me formei em 83. Que bom saber disso, porque normalmente eu sou a mais velha Não, onde eu estou. eu tenho 37 anos de formado, entendeu? Então, eu Quando eu, comecei quando a eu entrei na faculdade em 88. quando eu entrei na faculdade, eu acho que você tinha 10 anos. Então, Oh, então, assim, a Denise já foi. Deixa eu ler aqui um pouquinho, né, Denise? A Denise é pós-graduada em Administração Estratégica em Saúde Mental, foi, foi gerente municipal de Jaraguá do Sul na área de saúde mental de 2011 a 2020. Hoje é membro da Frente Ampliada de Defesa da Reforma Psiquiátrica. É membro da criação e manutenção do Colegiado de Apoiadores da Rede de Atenção Psicossocial de Santa Catarina e atualmente sendo vice-coordenadora desse colegiado, né? uhum, Assim como é membro, foi indicada agora, né, o mês passado, sim, né, como do isso, Departamento de Saúde Mental da ABEM Santa Catarina, representando o Estado na ABEM Nacional, né? isso. Então, quer dizer, estou falando com a pessoa certa, né? Então, isso não é problema. O problema agora é teu para me responder algumas coisas. Eu queria hoje discutir, Denise, política de saúde na área de saúde mental. Não vou falar das doenças específicas, mas eu queria esse teu olhar crítico, esse senso crítico que tu tem, que eu acompanho você nas redes sociais e vejo como tu se manifesta, tu se posiciona muito fortemente em relação a isso, né? Eu vou ler um texto curto da Natuza Neri, não sei se você já ouviu falar, né, que é Sim, aquela repórter da Globo News, que sim. ela fala o seguinte, e eu queria depois a tua opinião sobre esse texto, né? Ela começa assim, ó: nós não vamos dar certo. Não tem como o Brasil dar certo se essas pessoas não tiverem trabalho e o mínimo de dignidade, a condição de alimentar minimamente os seus filhos. Essas pessoas já não têm muito futuro porque não tiveram educação, seja por acesso a condições. Muitos precisarão trabalhar muito cedo. Os filhos parecem condenados a ter o mesmo passado dos pais. Natuzanelli, nessa oportunidade, chorou a comentar sobre as pessoas que passam fome no Brasil. Ela se emocionou ao vivo no jornal Globo News após uma reportagem que aponta 27 milhões de cidadãos abaixo da linha de pobreza no Brasil.
como é que tu relaciona, Denise, essa situação, essa realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento, né? Que é a questão da desigualdade, a extrema desigualdade social que estamos vivendo e parece que cada dia maior, né? Porque, se você sabe, num país de 213 milhões de habitantes, 27 milhões desses nossos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza, eu quero saber de ti como é que a saúde mental se insere nessa realidade, que essa aí é a pior que tem, né? Eu não estou nem falando do desemprego, que a gente está chegando a 15% e por aí afora. Eu queria que você analisasse a realidade do Brasil e a saúde mental dos nossos brasileiros. Então, primeiramente, obrigada, Douglas, pelo convite. É um prazer estar conversando contigo. Tenho acompanhado suas lives, né, suas entrevistas no canal. Acho uma iniciativa bem louvável, porque hoje a gente sabe que esse recurso da internet tem nos propiciado várias, né, várias coisas, de podermos estar conversando com o mundo inteiro, com várias pessoas de assuntos interessantes, rever pessoas, enfim, eu acho que a pandemia, de tudo que ela nos causou de mal, o bem que ela trouxe foi realmente, a gente percebeu o quanto que essa tecnologia pode nos ajudar no nosso dia a dia. E realmente é muito bom estar contigo de novo, né? Depois de 20 anos, eu fiquei 7 anos em Joinville, eu cheguei em Joinville, vinda do Rio Grande do Sul, sempre digo que uma enfermeira recém-formada, vindo de trabalhar de um município de pequeno porte lá no Rio Grande do Sul, vim para Joinville, né? Maior cidade de Santa Catarina. Fui trabalhar numa equipe de PSF na época, não era SF ainda, depois fui para a coordenação do PSF e cresci muito profissionalmente, pessoalmente, também nesse período casei, fui mãe de 2 filhos, né, do Felipe e da Júlia, levei muita lambada, né, de assim, sofri, aprendi, fiz coisa errada, tive que refazer, mas eu saí de Joinville, né, de 95 a 2002, uma outra pessoa e uma outra profissional. Claro que eu acho que a gente está aprendendo todo dia. Nesses 20 anos de Jaraguá, aprendi muita coisa e tenho aprendido todos os dias. Mas Joinville, para mim, foi uma escola muito importante profissionalmente, de tudo, assim. Principalmente, eu já vinha com essa formação, né? A universidade que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, ela era muito voltada para formar profissionais para trabalhar na área do SUS. Eu me formei em 92, então em 90 tinha acabado de ser promulgada aí a Lei 8.080, né? 88, a nova Constituição, a criação do SUS. Então, na época, nós éramos formados nessa universidade, principalmente os enfermeiros, para estarmos indo para esses municípios implantar as ações de municipalização das ações de saúde, implantar o SUS, organizar os serviços. Então, isso eu pude exercitar, pude exercer, pude vivenciar em Joinville, né? Muito intensamente. Então, não foi ficar só na teoria e no sonho de fazer um SUS acontecer. Eu vi acontecer isso na prática com todas as suas dificuldades, obviamente, que é você fazer um sistema público de saúde com tão poucos recursos, cada vez menos recursos financeiros, para que você faça um atendimento que tenha acesso para todos, enfim, todos aqueles princípios e diretrizes do SUS, né? Então, eu agradeço muito sempre, Joinville, por ter feito parte da minha vida, e você foi uma pessoa com quem eu convivi muito, conheci como um organizador de conferência de saúde, uma conferência municipal de saúde, e isso me mostrou o quanto que você acreditava e passava madrugadas, né, fazendo o relatório final de uma conferência, o quanto que valia a pena e vale a pena a gente lutar por esse sistema de saúde, que é de todos os brasileiros. Então, assim, coincidentemente, né, Douglas, você trouxe um aspecto da saúde mental, que é exatamente o que eu apontei aqui no meu papelzinho hoje, antes de começar aqui a conversar contigo, exatamente como eu vejo hoje, assim, que a saúde mental, a doença mental, o adoecimento mental, o suicídio, né, voltando aí para o Setembro Amarelo, ele tem a ver com questões psíquicas, com químicas cerebrais, né? com liberação de mais ou menos substâncias no nosso cérebro, ele tem a ver com uma fisiopatologia das doenças, mas isso já lá na minha especialização, né, que eu fiz ainda quando estava morando no Rio Grande do Sul,
A minha especialização, o meu trabalho de conclusão da especialização foi exatamente uma abordagem da construção social da loucura, né? Então, entendendo já desde aquela época e hoje entendendo muito mais isso de uma maneira muito mais clara, de que a loucura, sim, ela tem alguns predisponentes hereditários, genéticos, mas ela tem, assim, basicamente, ela é produzida socialmente, ela é produzida pela forma de viver, pelas dificuldades do viver, né? E que acabam adoecendo as pessoas, acabam fazendo com que elas desenvolvam quadros e sinais e sintomas e inclusive psicopatias, né? Por não dar conta dessa realidade pelo intenso sofrimento. Então, eu até anotei isso, de que hoje eu vejo muito mais que as políticas, a forma do que, falando em Brasil, obviamente, como as políticas públicas, sejam elas de saúde, de educação, de segurança, de habitação, elas interferem na nossa qualidade de vida e automaticamente na nossa saúde, no nosso adoecimento mental, né? E o suicídio está dentro disso inevitavelmente, quer dizer, uma pessoa que não tem um emprego, ou não tem uma estabilidade de trabalho financeira, não tem comida todo dia, vê filhos passando fome, está desempregado, enfim, tantas realidades. A questão, a ideia do suicídio, e muitas vezes a tentativa e até a concretização, ela é muitas vezes algo inevitável para essas pessoas. É uma saída que essas pessoas não vem outra saída a não ser isso, né? Por todas essas mazelas. E aí, falando mais da questão atual do Brasil, como você falou, eu me posiciono muito nas redes sociais e eu não me posiciono por modismo nem nada, é por uma intensa indignação e frustração e sofrimento mesmo de ver no que o nosso país tem se tornado nos últimos anos. Não que a gente já foi um país maravilhoso, não quer dizer isso, porque quando você fala isso, parece que você está dizendo, eu quero que o Lula volte, porque quando o Lula era presidente era tudo maravilhoso. Não era maravilhoso. Tinha coisas melhores? Tivemos avanços de políticas públicas, principalmente? Sim. E isso qualquer estudo, por mais que não queira comprovar isso, vai comprovar, né? Isso não quer dizer que não houveram coisas erradas, que talvez não houve realmente toda essa corrupção, né, que não se provou ainda, mas que a gente sempre fica com o pé atrás, porque nesse país também o quanto que a gente acredita ou não na justiça, o quanto que ela é séria, muitas vezes tendenciosa, mas não quer dizer isso, de forma alguma, né? Mas sim do que a gente vem percebendo de um direcionamento, de uma ideologia, de um paradigma diferente de um país que seja realmente buscando diminuir as desigualdades sociais, buscando fazer com que as pessoas realmente tenham acesso aos bens de consumo, a tudo que faz com que um ser humano precise na sua sobrevivência, né? E isso é inegável que ultimamente a linha do neoliberalismo, o capitalismo, a desigualdade social, ela tem interessado a uma boa parte da população que estava se escondendo atrás porque não era politicamente correto, né? Dizer que sim, eu concordo que as pessoas, vai ter gente que vai ter muito mais lucro, que isso é assim que a sociedade funciona, que tem uns que mandam e outros vão obedecer sempre, que a gente precisa se defender, né? A questão aí do armamento, da violência, né? O quanto que as pessoas são preconceituosas. Então, esse direcionamento, essa pauta que está sempre hoje na pauta do dia, que são essas questões que eu estou falando, né, do neoliberalismo e tudo que ele traz, desse capitalismo desenfreado, ele é inevitável eu perceber que isso está acontecendo hoje com muito mais agressividade, muito mais pela falta de escrúpulos, porque antes talvez ela sempre esteve, né? O Brasil sempre foi um país capitalista, mas ela tinha um pouquinho mais era um pouco mais receosa. Hoje não, hoje ela é violenta, hoje ela é agressiva, hoje ela é escancarada, né? E escancarada de uma maneira que ou você faz parte disso, ou você está à margem, ou então você vai ser um refém dessa realidade
onde você estiver. E isso não tem como, né, negar que vai substancialmente impactar na saúde das pessoas, na vida das pessoas e automaticamente na saúde mental, né? Eu estava pegando alguns dados de que entre 2005 e 2015 nós tivemos 31% de aumento no Brasil da taxa de suicídio, né? Da incidência, na verdade, de suicídio. Uhum. E agora, em pandemia, eu estou colocando aqui meu celular para carregar, que estou vendo que ele vai dificultar um pouco aqui, mas já vamos resolver esse problema. Só um minutinho. Não. Vai ter que ser assim mesmo. Nós tivemos em torno de 15% de aumento na taxa na incidência de suicídio durante a pandemia. Quer dizer, além de tudo que a gente já tinha de dificuldades, a pandemia veio para trazer ainda mais dificuldades, né? Muito mais dificuldades. O desemprego, a própria insegurança em relação à pandemia, né? A doença, o adoecimento, ao morrer, as pessoas da família estarem adoecendo, a própria economia, né? Que teve aí um impacto muito grande. Então, tudo isso foi trazendo para as pessoas muita insegurança, muita instabilidade, crise de ansiedade, depressão. Uhum. Isso tudo vai incidindo na taxa do suicídio, né? Mas, para além do suicídio, nós temos o adoecimento geral da população em termos de saúde mental ao passar dos anos, tanto que o século XXI foi, né, reconhecido e é muito falado que é o século que nós vamos trabalhar as emoções, né? Porque já vem se percebendo de muito tempo que a saúde mental ela não está de forma alguma dissociada do restante da nossa saúde. E aí, falando um pouquinho disso que você trouxe, né, estando hoje lá na atenção básica, o quanto que você percebe que essa é uma demanda que chega lá e o quanto que os profissionais de saúde, em geral, estão, eu diria, despreparados, né? Saber que existe, a gente sabe, estudar fisiopatologia, a gente estudou, ir lá no livro e ver isso é esquizofrenia, isso é bipolar, isso é depressão. Só que isso não dá conta, às vezes, daquela vida, daquele ser humano, daquela história que está ali na nossa frente. O que a gente faz com isso? Vou mandar para o psiquiatra, vou mandar para o psicólogo. Não existe uma fórmula mágica, né, para resolver os problemas. E a atenção básica, a gente sabe o quanto que ela é o acolhimento disso e quanto que ela pode impactar na melhoria desse quadro dessa pessoa, independente dos profissionais especializados, obviamente, que muitas vezes são necessários também, né? Mas, Denise, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho a forte sensação que nós somos, eu vou falar de mim, mas eu tenho visto isso no dia a dia, que nós somos despreparados para abordar abordar um paciente em sofrimento mental. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi de chegou uma moça com crise de ansiedade, e aí alguém foi lá, verificou a pressão normal, entendeu? E não dava para ver a doença mental, né? O transtorno, o sofrimento mental, ele não é visível como não é mensurável, né? Não tem como um aparelhinho que você mede o nível de ansiedade da pessoa. Então, a pressão normal, tranquilo, então não tem problema, entendeu? Nós temos essa abordagem que é praticamente assim, ela não vê a pessoa como um todo, né? A gente vê, se você chegar lá com 22/12 de PA, eu vou me assustar, entendeu? Mas se tu chegar para mim e dizer assim, olha, eu estou com uma angústia aqui, meu peito está tão apertado, eu não consigo respirar porque eu estou com a sensação de que vou morrer, eu não tenho como medir, entendeu? Eu não estou preparado para isso. Eu tenho sofrido muito porque, como a gente não tem uma equipe, a gente tem uma equipe de matriciamento, só que o matriciamento, com essa pandemia, a gente também perdeu um pouco dessa dinâmica da conversa, né? Sim. E eu estou com 60 anos, voltei agora para a atenção básica e eu tenho visto, meu Deus do céu, o que é que eu faço, né? Eu dou meu telefone, eu digo qualquer coisa, me liga, se precisar. Eu não tenho o que fazer. Então, eu vou te dizer, nós
A grande maioria dos profissionais de saúde ainda tem, por mais que, olha, a saúde mental é uma coisa que a gente vem vivenciando há muitos anos, que eu vivo, eu sempre vi de longe, mas a luta que vocês, enquanto trabalhadores da área de saúde mental específica, luta há quantos anos para fazer com que evolua, faça uma rede, tudo isso. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Mas nós que estamos na ponta temos muita insegurança, assim, ó, a vontade de mandar embora e, né, eu não tenho nada palpável para resolver, entendeu? E isso dá uma angústia danada em quem está do outro lado que não nega que existe, entendeu, Denise? Então, Sim. essa formação da gente enquanto porta de entrada e em saúde mental, ela ainda está precária. Ela é muito trabalhada, sabe como? A base dos ansiolíticos. Sim. Isso é uma loucura. Então. Eu tenho visto a quantidade de pacientes que estão com a receita para vencer e eles chegam assim desesperados porque a receita venceu, eles não têm como comprar o remédio ou pegar o remédio. É um desespero, tanto para eles quanto para a gente, porque não tem uma oferta de consultas médicas assim, nessa velocidade que se exige, entendeu? Então, hoje não é de hoje, mas está se tratando muito com remédio. Não é com uma abordagem diferente disso. Então, o que eu tenho percebido e tenho falado assim, em vários momentos, inclusive quando estive na gerência de saúde mental aqui de Jaraguá. Como enfermeira que sou, que você também é, a enfermagem, hoje, se a gente for olhar as primeiras portarias, né, que criaram os CAPs, ele diz que obrigatoriamente tem que ter numa equipe de CAPs um médico e um enfermeiro. E profissionais das seguintes áreas, daí ele cita várias áreas, né? Da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, da pedagogia, educador físico, enfim. Mas ele não especifica. Os únicos que são específicos é enfermeiro e médico, que pode ou não ser psiquiatra, também ali, né? Aí tem as suas especificações. E aí, quando você se depara com um enfermeiro que vai para a saúde mental, estou falando agora, mas eu já vou chegar lá na atenção básica. Eles chegavam para mim, chegam ainda, e eu sei que é assim, porque eu lecionei essa disciplina na faculdade também, e no técnico de enfermagem. Uma saúde mental, professora. Ai, não gosto disso. Ou então, a maioria dos alunos, essa disciplina na faculdade a gente fez uns trabalhos, a gente visitou o IPQ, a gente assistiu uns filmes, a gente, assim... Então, o nossa própria... E aí eu estou falando da enfermagem, nós somos muito mal preparados para ouvir. E aí a saúde mental, ela entra nessa coisa da escuta muito, muito fortemente. Já a psicologia, ela já... Mas nem o psicólogo não está lá na atenção básica. E o médico, qual que é o recurso que o médico tem? Mesmo que eles também se dizem muito, e realmente eles são muito despreparados enquanto médicos generalistas ali, né? Muitas vezes, ou mesmo uma especialidade que não seja a psiquiatria, eles também não sabem o que fazer, mas eles têm a caneta na mão para prescrever. Pelo menos um ansiolítico ou um antipsicótico, se ele quiser, ele prescreve. Nós, da enfermagem, como nós não podemos, não é uma questão de pressão arterial alterada, não tem uma clínica fisiológica alterada, não é um procedimento que a gente vai fazer um curativo, algum procedimento. Qual que é o recurso, qual é o nosso recurso terapêutico para fazer isso? É a escuta. E essa escuta, muitas vezes, é uma escuta que a gente vai escutando e vai se apavorando, e vai se angustiando, e vai querendo achar uma resposta muito rápida para aquela pessoa, e aí a gente para de escutar. Né? Porque a gente não tem. Assim como o psiquiatra não tem lá dentro do CAPS, dentro do hospital, né? E aí se entra com remédio, que muitas vezes não tô demonizando aqui a medicação, mas ela é muito utilizada porque a gente não sabe o que fazer. Não sabe fazer outra coisa, a não ser dar um remédio para o vivente se acalmar ou para ele parar de chorar, ou enfim, né? Aquela angústia, aquela sensação iminente de morte, que é a crise ali de ansiedade generalizada, ou só uma crise de ansiedade, enfim, um ataque de pânico. Mas tem se mostrado cada vez mais que a escuta, ela é primordial. E uma escuta realmente desligada de querer já achar uma solução, de querer já dar um conselho, de achar já uma saída.
isso eu não estou de forma alguma desmerecendo uma situação de crise psicótica, né? Que realmente você precisa intervir, porque a pessoa pode se colocar em risco, colocar a vida de outros em risco porque está psicótico. Então, aí, o manejo de uma crise psicótica é um pouco diferente. Mas isso não é o dia a dia da unidade, uma crise psicótica. O que chega é isso. Eu estou com essa angústia, eu não consigo dormir, eu parece que vou morrer, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, porque isso está me trazendo dificuldades no meu dia a dia. E aí nós, profissionais de saúde em geral, e principalmente voltando para a enfermagem, que é desse lugar que eu posso falar mais, não conseguimos muito fazer isso, tá? Mas o que eu faço agora? Será que... E aí pede para o médico. E o médico também, sem muitas vezes saber o que fazer, mas tem que fazer alguma coisa, porque a consulta com o psiquiatra, a vaga no CAPS, não sei aonde, eu não sei para quando, ele entra com remédio, que é o que também eles conseguem fazer. Então... Ô, Denise, deixa, porque assim, se deixar, eu passo a noite conversando, não dá, né? Vamos embora! Até porque depois, para editar esse filme, essa gravação é muito Deus nos difícil. Mas ajuda. deixa eu te fazer uma pergunta mais assim, genérica mesmo, né? Enquanto política de saúde. Eu andei lendo até para conversar contigo, eu tive que ler, né? Porque não é a minha praia, né? Eu vou ter que ler porque não posso falar besteira. Então, assim, ó, lendo ultimamente, eu vi que desde 2016, lá no governo Temer ainda, iniciou-se um processo de desmonte da Política Nacional de Saúde Mental. Principalmente com aquelas mudanças com incentivo à internação psiquiátrica, o financiamento de comunidades terapêuticas, ações que são fundamentais para na abordagem proibicionista em questões de relacionamento, principalmente em álcool e drogas. Né? Pergunto para ti, como é que isso hoje está evoluindo, Denise? Eu sei que lá em 2020, no início de dezembro de 2020, parece que também houve já alguma portaria do Ministério também piorando esse desmonte que já começou lá no governo Temer. Como é que você está vendo essa política, essa mudança, né, entre a política que vocês vinham construindo ao longo de alguns anos e essa nova abordagem que se chama de política de saúde mental? Sim. Então, a política que a gente, né, que eu defendo e que faço parte desses coletivos aí que você leu ali no meu currículo, né, que é da Frente de Defesa da Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica, da luta antimanicomial, do colegiado, a própria ABEM, né, o Departamento de Saúde Mental da ABEM, nós defendemos um modelo que foi amplamente debatido até 2001, quando finalmente foi aprovada a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, e depois vem a portaria 336, que cria os CAPs, inicialmente eram NAPs, né, que eram núcleos de apoio, depois viraram CAPs. Isso tudo foi sendo construído às duras penas, porque assim, nós temos em torno de 20 a 25 anos, né, 21 anos praticamente da lei aprovada em 2001. Em contrapartida de uma história da humanidade de não sei quantos mil anos, de um outro modelo, né? Que era o modelo manicomial, da internação, da retirada dessas pessoas da sociedade, enfim. E aí você vem construindo um modelo contra-hegemônico, obviamente, porque esse não é o modelo defendido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem um poder muito grande em termos de influência mesmo, né? No modelo de saúde. E nós tínhamos até então, na coordenação, por muitos anos, nós tivemos pessoas na Coordenação Nacional de Saúde Mental, lá no Ministério da Saúde, pessoas vindas deste modelo antimanicomial, pessoas que fizeram parte desse movimento, que desmontaram hospitais. O último coordenador que a gente teve era o Roberto Ticanori, né? Que era que ajudou a desmontar o Hospital de Santos, um dos maiores hospitais psiquiátricos em Santos naquela época. Então, ele estava fazendo aquilo que ele acreditava. Com a saída, com a entrada do Temer, rapidamente a ABP conseguiu um espaço, né? Que isso sempre foi uma briga de poder ali. A ABP conseguiu e indicou o Vinícius, alguma coisa Vinícius, agora não vou lembrar. Inclusive teve assim a ocupação na coordenação do ministério, os militantes, né, que não concordavam que houvesse essa mudança,
ocuparam aquele espaço, ficaram dormindo lá, barraca e tal. Ele acabou não assumindo, assim, efetivamente. E depois disso, a ABP começou a trazer os seus representantes para dentro da coordenação. E com isso foi gradativamente, devagarinho, mudando essa lógica. Em 2016, houve aquela consolidação das várias portarias, né? A consolidação número 1, 2, 3. E isso já começou a mudar um pouquinho essa lógica. Com a vinda do Quirino, que foi um coordenador nacional que fez um estrago medonho na saúde mental no Brasil, porque ele veio muito disposto a dizer, não é assim, esses CAPs, eles até servem, eles até são bons para o pessoal ir lá passar tempo, né? Fazer uma oficininha, fazer um grupinho, mas o que realmente faz com que a saúde mental das pessoas melhore é a medicação e quando né, entrar em crise é a internação. E isso, claro que encontrou eco em vários lugares que estavam até então sem muita representatividade, né? No finalzinho de 2019, não, 2020, houve uma tentativa no Conselho Nacional de Saúde de... não, ainda teve uma portaria que criou o CAPS AD4 e aumentou o valor das internações psiquiátricas, principalmente em hospital especializado e também em hospital geral, inclusive com quanto mais tempo de ocupação, como é que fala? Tem um termo para isso, tempo de Tempo de ocupação. permanência. Isso, mais o hospital iria valorizar, o valor da internação iria aumentar. E exatamente era o contrário da portaria 148, que tinha até então, que dizia que quanto mais tempo a pessoa ficar internada, daí em hospital geral, não hospital psiquiátrico, menor seria o valor da IH por dia, né? Então, a ideia é... Desmotivando, né? Desmotivando. E aí vem essa portaria, que agora eu não vou lembrar o número dela, mas isso foi em 2018, 2017, mudando essa lógica. Em final de 2020, então, a ABP consegue uma pauta na reunião do Conselho Nacional de Saúde e diz que vai fazer, né, a proposta deles era o que eles chamaram de revogaço de várias portarias que tinham essa lógica do cuidado em liberdade no território, do financiamento dos CAPs, do financiamento de residenciais terapêuticos, e traz uma lógica, de novo, criando hospitais especializados, ou eles falam hospital especializado, mas as pessoas um pouco mais leigas vão dizer, é verdade, precisa ter um hospital. Eles estão falando de hospital psiquiátrico, tá? Não é um nome, é um nome bonito para falar do manicômio, do hospício. Sim. Claro que hoje, numa versão mais moderna, obviamente, né? Não vai ser aquela como era antigamente. Mas mas a questão não é se vai ter os muros altos, não vai ter mais aquelas fotos que a gente via, filmes, mas vai ter o quê? A segregação da liberdade, o tratamento só centrado na medicação. Esperamos que não tenha mais eletrochoque, loboterapia, essas coisas, né? Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando do quanto que a gente vê esse ser humano com potencialidade de sair de uma crise e voltar a viver socialmente, e quando tiver uma nova crise e precisar de um recurso especializado, vai ter, assim como o hipertenso, assim como o diabético. Sim. E ele não fica o tempo todo internado porque ele é diabético, porque ele é hipertenso, mas ele tem momentos que ele precisa, né? Que ele vai ter uma descompensação. Então, a gente trabalha, o nosso olhar da reforma psiquiátrica é principalmente o princípio básico é o cuidado em liberdade, né? De que nós não precisamos, porque tem um transtorno mental, ser cerceado de viver em sociedade. Terão momentos em que o tratamento talvez tenha que ser mais intensivo, sim, mas isso não é o tempo todo, né? Então, nós estamos vivendo aí ainda com essa ameaça o tempo todo da volta, não do modelo como era antes, porque isso hoje é praticamente impossível, né? Voltar. Mas que volte a ganhar espaço, e aí o financeiro é o que conta. Como é que você fala com o gestor que para ele abrir leito no hospital ele ganha X, e para abrir um CAPS ele ganha menos, X menos não sei quanto, e precisa ter uma equipe multiprofissional, e precisa isso, precisa aquilo, ele vai fazer a conta e dizer, não, isso não é vantajoso para mim, e eu vou dar atendimento à minha população, não vou dizer que eu não atendo saúde mental, e vai
você está trabalhando com gestores das mais diversas formações, Sim. das mais diversas visões, e aí quando vem a questão do ministério, principalmente a questão financeira, você, com argumentos de um modelo, Os de um olhar, incentivos, né? você fica, muitas vezes, Brilha os olhos. não tendo como brigar contra isso, né? Denise, eu sei que falar com alguém que gosta do assunto, a gente se empolga e vai longe, né? Mas Sim. eu queria, até para a gente caminhar para o finalzinho, eu queria que você nos desse falasse o nome de um livro na área de saúde mental que que você propõe, provavelmente você já deve ter feito isso, para que nós, trabalhadores de saúde, tivesse pelo menos uma aproximação com esse tema. Que livro que você recomendaria? Isso eu sei que foi debate pronto, mas você deve ter. Eu estou vendo uma biblioteca atrás de você, né? Que você deve ser uma pessoa que lê muito. Que livro que você nos recomendaria para falar em saúde mental, não da forma técnica, né? Mas Sim. daquela questão mais de é, uma abordagem mais holística da questão da saúde mental. Então, eu Lembra tenho um de algum? livro aqui, peraí que eu vou pegar ele, você me pegou de surpresa, mas eu tenho um livro aqui, peraí. Tá vendo como Tenho dois, na verdade. eu sei que você é uma pessoa preparada, então já estava na Eu mão. tenho esse, Lê para a gente porque fica aparecendo. Estratégias de Inclusão da Saúde Mental na Atenção Básica, o Movimento das Marés, a Andréia Cardoso de Souza, é da UCITEC, é da editora UCITEC, é um livro muito bom, ele fala assim de... Não entra nas questões da fisiopatologia, ele entra de como realmente você pensa em incluir a saúde mental na atenção básica, que eu vejo que, concordo plenamente contigo, a atenção básica, a atenção primária é a porta de entrada, e a gente precisa estar preparado para esse público. E um outro livro que eu ganhei emprestado por enquanto, mas eu vou comprar, é esse aqui do Leonardo Boff. Tá? Eu estou apaixonada por esse Como é livro, o que é nome? Saber Cuidar. Saber cuidar. Ética do Humano, Compaixão pela Terra, Leonardo Boff. Já é um livro mais antigo, né? Sim, sim, ele é de... Esse aqui é a segunda edição, mas ele é dos anos 80, deixa eu olhar aqui. Eu 99, 99. já vi falar nele. Esse A livro é ética do cuidado. fantástico. A ética, Saber Cuidar é o nome, né? O título do livro é Saber Cuidar. Eu ganhei de uma colega enfermeira que me emprestou, porque eu estou fazendo a seleção para o mestrado na UFSC, passei É, em saúde mental. Era um parabéns. sonho que eu tinha de fazer mestrado e fazer na UFSC, né? Não é assim, se não desse fazer na UFSC, eu faria em alguma universidade particular, mas o meu sonho era fazer na UFSC com a orientadora que eu acho que eu vou conseguir, que é a Daniela Ribeiro Schneider, que eu sou fã dela demais, ela é uma referência no Brasil todo hoje para álcool e drogas, e eu acho que eu consegui. Vai ser o resultado final amanhã, né? Mas a princípio tá dando certo. Então fica a dica para ter o presente de aniversário, né? Já Isso. ganhar o livro. Esse ela me emprestou, né? Mas eu comecei a ler, e para nós que somos da enfermagem, que a nós é o cuidar, mas não só para enfermagem, para quem trabalha na saúde, mas para mim assim veio muito para essa coisa do cuidado, né? O quanto que a gente precisa olhar para além do procedimento, para além da técnica de enfermagem, da gestão do serviço de enfermagem para o cuidado, né? Porque a essência da nossa profissão é cuidar de pessoas, é trabalhar com pessoas. Então isso aqui veio assim. Eu acho que são dois livros que tem muita coisa, né? Eu gosto muito dos livros do Gastão Wagner, né? Que não é de saúde mental, mas é de saúde coletiva. E ele não fala especificamente de um tipo de cuidado, Uma mas área sim só. de uma área, né? Eu gosto muito como que é o nome que ele deu? A PEA, como é que é, gente? É Paideia. 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 Esse livro Paideia. é fantástico ler Paideia. Eu E já aí vi. junta com o Leonardo Boff, quer dizer, não vai te dar instrumentos ali, não. Chegou aqui dizendo isso, eu faço isso, né? Essa receita de bolo, não. Receita não tem. Não tem. E é trabalhar, primeiro, de forma multiprofissional, de forma multissetorial, né? Por isso as políticas públicas,
as mais diversas, elas têm a ver com saúde mental da população. Não adianta a gente achar que só com remédio, só com os nossos recursos e dispositivos da área da saúde, nós vamos dar conta dessa dimensão que é o ser humano, né? Então, receitinha de bolo, a gente tem algumas situações, né? E que a gente vai fazer a discussão daquele caso, vai dizer, não, nesse caso aqui a gente vai fazer isso, isso, isso. Mas isso aí você já está indo para um atendimento bem específico. E pensar que a gente não tem que resolver as coisas sozinhas, né, Douglas? Assim, às vezes, meu Deus, o que eu faço com isso? Não, o que nós vamos fazer com isso? Né? Nós trabalhamos com outros profissionais, com uma rede, e a gente não vai conseguir resolver, às vezes, a situação é complexa com vários, né, de vários fatores que influenciam nessa loucura, nesse sofrimento, nessa angústia, e nós vamos precisar chamar nossos pares para poder nos ajudar e conversar sobre aquela situação. Conversar com ele também, né? Ouvir o que essa pessoa, o que ele acha que precisa, né? Porque às vezes a gente acha que nós também ouvimos aquilo ali, agora nós vamos decidir a vida dele. E eu trabalhei com um médico aqui em Jaraguá, o doutor Marcelo Fontes Dias, uma pessoa fantástica, se aposentou. Ele dizia, Denise, cada um sabe o que é melhor para si. Né? A gente tem que perguntar, como é que você acha? Como é que você gostaria de ser cuidado? O que você acha que precisa ser feito para você melhorar? A gente pouco ouve a pessoa, porque nós somos, né? A gente já vai vendo tudo o que vai ser bom para ele. E isso não é fácil a gente fazer, a gente precisa aprender a fazer isso, né? A gente vai envelhecendo e aprendendo. Como seria bom que a gente soubesse hoje quando a gente começou lá, né? Então, ouvir a família, enfim, uma série de coisas, não tem uma receita pronta, né? Mas é saber que a gente tem que trabalhar em conjunto. Denise, assim, é muito bom conversar contigo, fazia tempo que a gente não via, e ainda mais um assunto que é palpitante, né? Mas infelizmente a gente não pode ficar varar à noite. Eu queria te agradecer muito. Pena que você tem um defeito, né, Denise? Que você é gremista. Eu sei. Pois eu não acho, não é né? flamenguista que nem eu, mas tudo bem. Né? Mas nós ganhamos de vocês domingo, hein? Que eu achei que a gente ia levar mais um show de bola e ainda conseguimos ganhar. Mas na somatória tá 6-1 pro Flamengo, tá? Não, nós estamos péssimos, estamos na zona de rebaixamento, tá horrível, tá horrível. Não vamos falar desse assunto, vamos mudar de assunto. Denise, muito obrigado mais uma vez, um abraço no Jader, mas, né, Tá bom. Merece tudo de bom para vocês. Muito obrigado por essa aula de saúde mental que você deu. Acho que tu deveria fazer. Eu vou ouvir a live que você vai fazer junto com o pessoal de Araquari. Araquari. Muito obrigado mesmo. Né? A gente pode, mais lá na frente, falar um pouquinho mais de outros assuntos na área de saúde mental. Mas isso é muito interessante, até para a gente provocar as pessoas, que é um assunto que eu acho que ainda está escondido, porque a gente não tem muito o que fazer, né? A gente foge dele, né? Mas é uma coisa que precisa ser feita. Muito obrigado, Denise. Um abraço mesmo, um abraços, né? Para você. Tudo de